Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre tenho medo dos meus pensamentos negativos. Então, eu venho conversando muito com algumas pessoas e elas vêm expondo isso, que tem muitos pensamentos negativos e só não fala do medo. O medo foi diante das minhas experiências, tá? E diante de algumas coisas que eu já ouvi, de situações que eu vejo acontecer com algumas pessoas, tá? Então, eu vou explicar melhor sobre esses pensamentos negativos, vou oferecer algumas sugestões para cancelar provisoriamente os pensamentos, tá? Então, vamos lá. Então, eu começo esse vídeo me apresentando. Meu nome é Rose, estou trabalhando como terapeuta no momento e atendo pessoas para fazer a limpeza emocional. O que é a limpeza emocional? Limpeza emocional é uma ferramenta que eu utilizo, EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o objetivo, o propósito de limpar, reprimir emoções que nós guardamos, que nós reprimimos durante toda a nossa vida e durante todo o dia. A gente já está acostumado a reprimir emoções, já está acostumado a mentir sobre o que a gente está sentindo, já está acostumado a se distanciar das nossas emoções. Elas não são boas, então a gente tem medo das nossas emoções. Então a gente se afasta delas, tá? Só que, ao contrário, o que cria mundos aqui são as nossas emoções, tá? Então, a ferramenta EFT vai limpar todas essas experiências negativas, vai olhar a cena, vai limpar essa cena, a palavra certa é transmutar. Aí você vai olhar a cena com mais paz, com perdão, vai dar o perdão natural à pessoa, e aí você vai se sentir mais, mais em paz. Você vai ter mais paz na mente. O que mais que eu anotei? O resultado disso? Você vai ter mais paz na mente, mais saúde no corpo, mais alegria natural, mais inspiração divina, porque você vai tirar os véus da mente que te afasta da divindade que habita em você. Então você vai ser instruído, vai ter mais inspiração divina, vai ter mais disposição, mais autoconfiança, e por estar mais alinhado, vai se sentir mais autoconfiante e com mais segurança, entende? Não vai ter tanto temor em viver nesse mundo, porque você vai estar alinhado com o todo, com a fonte, com Deus que existe dentro de você, tá? Então, por natureza, você vai passar a ter os pensamentos positivos, tá? Esse é o propósito da ferramenta EFT. Ela vai muito mais além, ela tem um resultado muito eficaz. Falo isso por experiência. Quando eu me deparei com essa ferramenta nas redes sociais, no YouTube, sendo entregue por um terapeuta, logo que eu peguei essa ferramenta, eu já, há 5 anos atrás, eu comecei a aplicar todos os dias, para saber qual é o verdadeiro propósito dela, o que que ela ia gerar em mim, né? Porque logo que eu fiz com ele, eu senti uma alegria, uma luz, era uma luz interna. É como se Deus estivesse falando, esse é o caminho, vá por aí, entende? E aí eu fui, paguei o preço. É muito difícil, porque as emoções negativas, elas são densas, e elas têm vontade própria, elas têm inteligência própria, elas têm escolha própria, atrai muitos pensamentos negativos, e é isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Mas eu consegui, claro que não tem fim, a gente tem, enquanto estiver aqui, a gente vai estar sempre purificando os nossos pensamentos, emoções e sentimentos que a gente armazena durante todo o dia, mas o trabalho interno tem um excelente resultado. Excelente. Eu estou sentindo a paz na mente, as coisas fluem melhor. Me deparei com situações surpreendentes, sabe? A gente se depara com situações surpreendentes, a gente não sabe o que o todo Deus tem para nós, entende? Vai muito mais além. A gente tem uma mente muito limitada por causa dessas emoções negativas, dos traumas que a gente vive, começa a limitar a nossa mente, começa a limitar a nossa visão de mundo. Então, quando você limpa e se purifica, você se alinha, aí você passa a ter os pensamentos de Deus, e aí as coisas vão acontecendo abundantemente na sua vida, tá? Então, vamos lá. Abrindo o tema. Tenho medo dos meus pensamentos negativos. Como numas conversas de fim de ano, eu fui vendo que pessoas têm muitos pensamentos negativos. E elas passam a ter medo dos pensamentos negativos. E eu vou expor agora
uma experiência minha que eu tive quando eu ia para a faculdade. Durante 5 anos eu ia para Mogi e eu fazia a faculdade de pedagogia lá. E durante 5 anos eu lembro que eu tinha muitos pensamentos negativos na estrada, vinha muitos pensamentos negativos, sabe? Pensamentos de avião, de batida de carro, carro trombando, avião é um terror. A minha mente não parava com pensamentos. Era natural. Por que era natural eu ter pensamentos negativos? Porque o meu trauma, a minha experiência ao vir nesse mundo foi logo no começo. Na gestação, eu tive problemas, eu nasci pelos pés e meu braço se deslocou. Assim, no terceiro, quarto mês, eu já tive uma outra experiência negativa bem intensa, bem pesada. E aí eu tive que limpar tudo isso com a limpeza emocional, sabe? E com essas experiências negativas que eu tive, somada, eu- elas desencadeiam mais situações negativas na sua vida. Sabe quando você atrai situação negativa e não sabe por quê? Tudo de negativo acontece na sua vida? É porque você está atraindo isso, tudo bem para você de forma negativa, porque eu tinha esse trauma era muito forte, era muito esses dois, né? Traumas era muito forte, muito intenso logo no começo. Eu era bebezinha com 3 meses e ao nascer meu braço se deslocou. Então era energia intensa, densa. Eu fui, visitei, limpei várias vezes, entreguei para o terapeuta e hoje eu posso dizer para vocês que todos os nossos pensamentos negativos vêm das nossas feridas emocionais, vêm dos nossos traumas, vêm das nossas dores que nós armazenamos e reprimimos. Durante todo o dia, a gente já está tão acostumado a reprimir emoções que essas emoções vão para o inconsciente e aí elas já começam a criar um monte de pensamentos negativos. Hoje eu não tenho mais esses pensamentos. Eles se dissiparam completamente, porque eu curei as minhas dores. Não foi só do braço ao nascer, a hora que deslocou, não foi só do trauma dos 3 meses que eu tive, uma experiência muito intensa de dor. Não foi, foram mais, até a minha adolescência. Eu passei situações muito pesadas, entende? Foi uma atrás da outra. Eu presenciava situações negativas, eu guardava para mim, entende? Eu parecia um vulcão em erupção. Dentro de mim, uma carinha muito angelical, entre aspas, séria, assim, mas quieta, nunca falava nada, não era muito agressiva, chorava muito, mas guardava muita coisa dentro de mim, muita coisa, entende? A hora que eu fui vendo as situações negativas aconteciam de enxurrada na minha vida. Eu não podia colocar a mão em uma situação que já o caos acontecia, entende? Então, era muita situação negativa acontecer comigo. Então, eu tinha muitos pensamentos negativos. E sempre chorava, sempre carente, entende? A minha adolescência foi o caos também. Eu sempre com muitos problemas emocionais, não de doença. Eu não chegou a pegar doença psicológica e nem física. Mas eu cheguei, eu fui no psicólogo uma vez ou outra, chorei, mas eu era uma carência muito grande, uma dependência muito grande, e eu ficava muito quieta, tá? Esse era o meu comportamento. E eu tinha muitos pensamentos negativos, muito, mas muito. Então, durante a faculdade, eu tinha esses pensamentos, e eu quero partilhar para vocês que hoje esses pensamentos que eu tinha, quando eu ia para a faculdade no ônibus, eu via carro caindo. Mas assim, minha mente projetava, sabe? Não o que acontecia na hora, não era isso, mas vinham os pensamentos. Nossa, aqui pode virar um carro, nossa, o avião pode cair. Era o tempo todo, meu pensamento era assim. A minha mente era assim. E eu tinha muito medo. Volto a repetir, quando saiu aquele livro Lei da Atração, nossa, eu morria de medo. Aí chegou os livros daquela Rhonda Byrne, né? Para mim, eu tinha muito medo. Porque fala, meu Deus, se for acontecer tudo aquilo que eu estou pensando, não, eu vou. E eu tinha arrepios de muito medo, sabe? E aí eu comecei em 2020, numa live de um terapeuta André, eu peguei essa ferramenta e comecei a me auto-aplicar.
Aí eu entendi que essa limpeza emocional, ela visita a raiz do problema. A raiz, ela vai lá na raiz. Eu fui até a gestação, fiz os 9 meses também, mas eu fui até a gestação, fui em todas as situações de abuso, de assédio, de traição que eu presenciei, de bullying que eu vivi, todos os traumas, todos os abusos que eu passei, todas as experiências negativas que eu vivi nesse mundo, que foram desencadeados por causa desse trauma, logo no início, um desencadeou o outro, eu tive que visitar todas as cenas, uma por uma. E hoje eu te digo, minha mente está em paz. Eu estou alinhada, eu estou confiante, com mais segurança. Eu não preciso mais da opinião da outra pessoa. Não estou falando, não estou invalidando o outro. Eu estou dizendo que eu estou alinhado e o que vale para mim é Deus me orientando, é a divindade, o divino em mim, me guiando, me orientando. E ele é muito maior, entende? E aí eu não fico mais me comparando às outras pessoas, não há mais comparação, porque você fica alinhado com o todo, com Deus, com o divino que existe em você, entende? Você fica mais em paz, mais seguro, mais confiante e mais alegre. O Eckhart Tolle, ele fala que você fica no agora. Exatamente, a sua mente, ela fica no agora, no presente, entende? E você fica mais alegre, alegria do ser. Ele fala também a alegria do ser. Você fica numa alegria natural. Você ri à toa, você acorda bem, dorme bem, entende? Você fica bem o tempo todo. Não há, você vive aqui. Você faz aquilo que precisa ser feito. Você é impulsionado internamente a uma pulsão, uma vontade benevolente, amorosa, gentil, suave em entregar as coisas, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, sabe? E isso que vem de Deus. Tudo que de Deus é positivo, é benevolente, é suave, é amoroso, tá? E aí, todos os julgamentos que eu fazia com as pessoas, todas as críticas, porque a negatividade das experiências que nós vivemos, a gente acaba o quê? Julgando e criticando. É como se estivesse projetando toda a nossa frustração no outro. Então, eu julgava muito, eu criticava muito. Aí, esse julgamento e crítica que voltava para o meu corpo, eles se dissiparam, entende? E aí, como eu disse, eu não peguei tanta doença, mas eu cheguei a perto. Então, começou a nascer câncer no seio para mim, 2 carocinhos, um aqui, outro aqui. Eu batia muito o meu corpo, eu machucava, machuquei a cabeça, machuquei o dente, machuquei o corpo, eu vivia me machucando, entende? Essas emoções negativas, elas querem chamar atenção, eu vivia me machucando, eu me batia, entende? Quando acontecia algumas coisas, eu pegava minha cabeça, eu me batia, entende? Porque a gente não se perdoa, a gente não tem um perdão, entende? A gente não se ama. Para ser bem assim, a gente se odeia. Quando a gente tem muitas emoções negativas, a gente acaba se odiando, se machucando, tá? E aí, eu passei por essa experiência intensa de 5 anos, 4, 5 anos de limpeza profunda. Eu fui todos os dias, 1 hora, eu ficava limpando. Como tinha a ferramenta de FT, a ferramenta de Ho Oponopono também, que chegou para mim, eu estudei bastante sobre o Ho Oponopono, eu ia caminhar nas ruas, eu fazia limpeza emocional como EFT, e às vezes eu fazia com o Ho Oponopono também. Eu usava das duas ferramentas. Então eu botava o boné na cabeça e ia caminhar na rua e batia a perna em 1 hora, ficava purificando. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada, e purificando. Só eu entregava tudo, ó, divindade, entrego tudo e vá purificando para mim. Purifico, purifico e fui purificando as experiências negativas. Só que eu gostava mais do EFT, porque eu estava vendo ali a cena sendo curada, tá? Então, a ferramenta, para mim, foi muito válida, muito rica. Mas as duas têm o mesmo resultado. O Ho Oponopono vai naquele lugar sutil também. Tá? As duas são muito boas, tá? As duas ferramentas de limpeza emocional. E as emoções são que criam mundos. Então, quando eu visitei a raiz e curei todas as experiências negativas que estão no nosso inconsciente, refletidas no nosso corpo, eu comecei a ficar mais saudável. Eu passei a ter a minha alimentação passou a ficar mais saudável, entende? O meu corpo ficou mais disposto,
mais criativo, entende? Então, os caroços do seio que tinham se dissolveram, se diluíram, não tem mais nada, não existe mais nada, entende? Porque a doença é uma criação do homem. Em essência, você é harmonia. Por natureza, você é uma consciência infinita de amor, de alegria, de bem-estar, de criatividade. Alegria natural é a sua natureza. O seu corpo, ele não suporta ódio, ele não suporta a raiva, ele não suporta, por isso que ele vai se deteriorando, que nem o maracujá, assim, ó, ele vai se deteriorando, entende? Por causa do medo, da culpa que a gente vai armazenando nele. Vá fazendo a limpeza emocional e vai observando para você ver. O corpo é o primeiro a receber o benefício da cura e ele vai ficando mais em paz, mais alinhado, mais seguro, você vai ficando mais disposta em fazer atividades físicas, você vai ficar com mais vontade, vai despertar a vontade. Mas não a atividade física no esforço, no ódio, como muitos fazem. É uma atividade física que você vai ter, mas você vai sentir um prazer naquilo que você estiver fazendo. Atividade física que você estiver praticando, você vai sentir prazer em estar fazendo. Entende? É um benefício muito bom. Maravilhoso fazer essas limpezas emocionais. Tá? Então vamos lá. O que cria os pensamentos negativos são esses traumas, as emoções reprimidas que nós reprimimos. Então, a gente vai reprimindo todo dia, acontece uma situação, a gente não fala nada, e mesmo que fale, tá? Você sentiu, reprimiu, foi para o inconsciente, foi para o corpo, tá ali, tá? E ela não, o efeito dela, o resultado dela não é agora, é mais para frente. Ela desencadeia doenças futuras, entende? Psicológicas, emocionais, ansiedade, tá? A ansiedade vem daí. Você vem reprimindo tantas coisas. A gente, muitas vezes, a gente traz, muitas vezes, não, todas as vezes a gente vem para esse mundo, traz bagagens de uma vida passada que a gente viveu e não soube lidar com isso, e aí a gente vem aprender nessa vida. Então, todas as situações que chegam para você, ela tem um aprendizado ali. Todas as situações negativas que chegam para você têm um aprendizado. Todas as pessoas que te cercam em sua volta têm uma lição, têm um aprendizado. Então, a sugestão é você fazer a limpeza emocional com os seus pais, com os seus irmãos, com os parentes que te cercam, tá? E eu fiz limpeza emocional com os meus pais, com os meus irmãos, e muitos, mas muitos, se não todos, os meus amigos que eu tinha de infância se foram embora, se dissiparam. Por quê? Muitas vezes nós estamos unidos pelo vínculo energético de negativo, tá? A gente atrai uns ao outro pela experiência que nós temos, tá? Daí eles vão embora e aí você fica alinhado com todo, você vai atrair. Aqui é uma escola da vida, a gente sempre vai ter uma experiência. A sua frequência vai subir, você vai atrair novos relacionamentos mais saudáveis, com pessoas que têm uma consciência um pouco mais elevada, mas que está aqui nesse mundo também, como aprendiz. Tá? Então, você vai estar sempre aprendendo. Em algum nível, você vai estar sempre aprendendo aqui nesse mundo. Tá? Então, olhe para as pessoas como professores. O que essa pessoa tem para me ensinar? O que essa situação que eu estou vivendo tem para me dizer? Entende? E que mais? Cada vez que você acredita, cada vez que você acredita nos pensamentos negativos, você vai estar dando poder a ela, ela vai se enraizando em você e vai criando mais o caos na sua vida. Pensamentos negativos, eles são como nuvens, eles desaparecem, eles não são de nada, tá? Eles não servem para nada, eles são só reflexo daquilo que está no seu inconsciente, de algum trauma, de algum medo, ou pode ser das experiências de dor que você viveu, ou pode ser do ambiente que você vive. As pessoas em sua volta podem ter alguma negativa, todos têm, uma negatividade muito intensa, muito pesada, e aí você está sintonizando também os pensamentos negativos dessa pessoa. O ambiente também pode te prejudicar, as pessoas com quem você convive, tá? Mas tudo você pode purificar em você, curar em você, até você passar a ter bons olhos dessas pessoas, até você passar a ter a compaixão dessas pessoas, tá? É o nível de limpeza emocional que você vai chegar quando você estiver purificando, tá? Você vai saber
conviver bem com qualquer pessoa. Quanto mais você limpar isso em você, olhou para a pessoa, não se sente bem, vê um monte de coisa errada nela, limpa em você, purifica em você, aí você não vai mais ver. Você pode até ver, mas esse desconforto não vai te incomodar, tá? A nossa real natureza é a paz, a alegria, a harmonia, o bem-estar, os pensamentos positivos são naturais do nosso ser. Os pensamentos positivos são naturais do nosso ser. A nossa consciência é positiva, é amor, é um com Deus. Entende? Então, é, estamos unidos uns com os outros, e aí a gente veio fazer o quê? Criar mundos aqui, fazer o melhor, fazer aquilo que Deus nos pede, sem julgamentos, sem acusações, sem vitimismo, entende? Olhar o outro, como diz um curso de milagres, com olhos de irmãos, olhar uns aos outros como irmãos, entende? Como diz o livro ali, o 100, um curso de milagres. E, e aí você vai se alinhando, você vai fazendo a vontade do todo. E aí, quanto mais você fizer a vontade de Deus que está em você, você vai sentindo a paz plena dentro de você. Aí você vai sentir que esse é o caminho, a verdade e a vida, tá? Você vai ficar muito mais em paz, tá? Como que é? Não precisa começar o ano com simpatias e mandingas, pulando ondinha e pensamentos positivos. Você não vai precisar mais disso, porque vai ser natural os pensamentos positivos. Aí tudo que você quiser, as coisas vão vir para você mais facilmente. Você vai ter dinheiro em abundância, relacionamentos saudáveis, mas aí depende da sua dedicação com você mesma. Não é do dia para a noite, não é uma limpezinha emocional só, não. Não é, eu fiz um mês e não deu certo. Eu limpei alguns traumas, então não é assim. Eu fiquei, como eu tinha logo na base muitos traumas, eu limpei até a adolescência, todas as situações de dor, todas. Até a apresentação na escola, que eu sentia carência, uma música que eu ouvia. Eu não lembro se meus pais foram ou não, que eu já não lembro mais. Eu sentia dor quando eu falava, a apresentação tinha que, uns 4 anos, 6 anos, e eu sentia carência, eu limpei isso em mim. Então, todo sentimento de dor, de rejeição, de abandono que você sentia em você, limpa a cena, pega a cena, limpa ela, purifica ela com a ferramenta EFT ou entrega para a divindade com a ferramenta Ho'oponopono. Você pode fazer esse trabalho interno, começar com o terapeuta, entregar para o terapeuta, ele vai te orientando, e você vai fazendo a manutenção, ou você mesmo sozinho você consegue. Tá? No meu caso, como as situações traumáticas foram muito intensas logo no começo, então eu tive que entregar para o terapeuta também. Então eu utilizei 14 sessões, e aí ela me ajudou todas as cenas até a adolescência, e eu sou muito feliz e grata por estar nessa vida, vivendo a experiência que eu estou vivendo. Você vai encontrar o seu propósito de vida e vai fazer aquilo que precisa ser feito sem insegurança na mente, sem pensamentos negativos, sem comparações. Você vai entregar o seu melhor para a humanidade, que é o que Deus quer de nós. Tá? Com a mente, com a consciência curada, expansiva, você vai ter mais. Como que é? Expansão da consciência. Sua consciência vai expandir, se expandir mais, tá? Por que não está positivo? Porque temos é, pensamentos positivos por causa também dos nossos ambientes e dos nossos traumas. O que mais que eu ia falar aqui? Bom, eu acho que eu vou encerrar, que são muitas informações, mas não é fácil. Esses pensamentos, essas emoções que estão reprimidas nas cenas de dor, elas são energias de baixa frequência. Então, você vai abrir uma situação que você tem de dor. No meu caso, quando o meu bracinho saiu, era de tristeza, sentimento de pena por mim mesma. Então, todas essas emoções negativas, elas são energias. E elas têm, a hora que elas se unem com outras experiências, elas criam situações, criam pensamentos, criam insegurança. Você se sente um peixe fora d'água, e
ela vai criar mundos, vai criar pensamentos negativos para você não continuar, não fazer a limpeza emocional, tá? Porque eu já acordei de madrugada quando eu fazia limpeza emocional com o terapeuta, e essas emoções elas começaram a criar sonhos, eu vinha em sonhos negativos que eu tinha, pode parar de fazer, não faça mais, já tá bom, entende? E eu não, fui ousada, e aí eu fui, quando eu vi que o medo é a energia de medo, ela tá na mente coletiva de todos nós, o medo e a culpa ela está na mente coletiva de todos nós. Então, quando eu passei por uma experiência de limpeza emocional com medo, eu ultrapassei esse medo muito forte, muito intenso que eu senti. Acabou, o medo se dissipou. Aí eu comecei a limpar, 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 não parei mais. Tá? E aonde que é o fim dessa limpeza emocional? É o seu alinhamento com Deus, com todo, com a divindade, com o divino que habita em você. É a paz. Você vai sentir paz na mente. Você vai sentir saúde no corpo, alegria, vontade de viver, vontade de entregar tudo aquilo que você fez por você. Você não precisa virar um terapeuta, você não precisa sair da função. Aonde quer que você esteja, como vigia de rua, trabalha na padaria, trabalha no açougue, trabalha no supermercado, trabalha no shopping, aonde quer que você esteja trabalhando, você vai ser um canal de Deus naquele lugar ali. Você vai ser o milagre de Deus ali, entende? Porque a cura vai vir tanto, as pessoas vão olhar para você, vai ver que o seu comportamento vai estar diferente. Não exatamente na aparência física, tá? E ninguém vai te dar uma medalha porque tudo que você fez por você, não. Você, o seu ego vai querer, falar muito. Não fale nada. Não fale nada. Faça o seu trabalho interno sozinho. E aí, a hora que você vai ouvindo o comentário que o seu comportamento vai mudando. Você vai ter mais paciência, mais mansidão, mais compreensão. Você vai entender por que o outro faz o que ele faz. E todos nós que estamos aqui, estamos fazendo o melhor que temos com a consciência que temos. Todos nós que estamos aqui, a gente está fazendo o melhor com a consciência que a gente tem. Você vai entender por que o outro faz e vai ter compaixão. Compaixão da outra pessoa. Tá bom? E é isso, gente. É isso que eu queria entregar para vocês. Os pensamentos negativos. As 3 sugestões que eu tenho para entregar para vocês são: para cancelar esses pensamentos provisoriamente, para cancelar esses pensamentos, a primeira sugestão é: tem um pensamento negativo, entrega a Deus, entrega ao Espírito Santo. Então, eu entrego a Deus esses pensamentos negativos. Eu entrego ao Espírito Santo esses pensamentos negativos. Eu entrego, 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 até ele se dissipando na sua mente. Entrega a Deus, entrega ao Espírito Santo. Ou a segunda sugestão é: tem uma frase que eu vi, peguei nas redes sociais, tá, gente? Eu não sei a fonte direito, mas é assim: tem um pensamento negativo, você fala assim, pensamento devolvido com consciência anexada. Esse aí é bate e volta também, viu? Ele veio, ixi, já vai. Quando vem um pensamento negativo, repete para você mesmo: pensamento devolvido com consciência anexada. Pensamento devolvido com consciência anexada. Está ressoando aqui para mim da onde é a fonte dessa frase, mas eu não sei falar certo, tá? Mas ela tem uma eficácia muito boa, tá? Eu encontrei nas redes sociais e dá muito resultado sim, tá? E a terceira sugestão é: quando vier o pensamento negativo, eu falo cancelado, 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 anulado, triturado, diluído, dissolvido e destruído. Eu falava todas as palavras. Aí eles se dissipam também, tá? E aí eles vão embora. Que você precisa mexer na raiz do problema para evitar esses pensamentos negativos, tá? Você precisa visitar cenas de dor que você tem na sua vida. Aí você está mexendo na raiz do problema e os pensamentos vão se dissipar completamente. Tá? Aí eles não voltam mais. Eles não vão te atormentar mais. Você vai ficar mais alinhado, mais em paz. Tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.